Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Um texto muito conhecido, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 diz: Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A ideia aqui é fazer com que a gente entenda o contexto e saia um pouco dessa compreensão ou desta incompreensão de versículos isolados. E quando a gente pega esse versículo isolado, a gente utiliza, infelizmente, ou felizmente para alguns, para qualquer coisa, trazendo a ideia da necessidade da humilhação diante de Deus, da necessidade de um coração contrito, da necessidade de orar e buscar a face de Deus e se voltar dos nossos maus caminhos, dos nossos caminhos iníquos. Então, mediante tudo isso, Deus iria nos ouvir do céu, então, e perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Aqui está a essência do versículo, que quando a gente fala de sarar a terra, para nós hoje, a compreensão é muito difícil, porque a gente traz isso para a nossa realidade e tirando alguém que viva numa realidade rural, numa realidade de agricultura, isso precisa ser traduzido, a gente pode colocar assim, para a nossa vida em outras circunstâncias. Mas qual é a essência desse versículo? Salomão acaba de construir, de edificar e de consagrar o templo ao Senhor. Salomão então faz uma confissão de pecados, mas olha que interessante, Salomão não está nesse momento, e o seu povo, todos que participaram desta construção e edificação do templo, em pecado diante de Deus. Muito pelo contrário, ele segue literalmente todo o planejamento dado, direcionado do próprio coração, do coração de Deus para ele, ainda em relação ao seu pai Davi. Mas ele vai relembrando, citando todas as coisas que o povo havia feito. Quando você começa a ler esse texto de 2 Crônicas, lá no início, primeiro capítulo, vai avançando, pega no capítulo 3 em diante, ele começa a edificar a casa, a partir do 4, vai escrevendo cada item, ele então cita alguns pecados, algumas dificuldades do passado, não dele, mas ele vai citando, o povo fez isso, houve fome, houve aquilo, houve isso, mas Deus ouviu, Deus escutou, Deus estava ali. Então ele chega nesse capítulo 7, e quando ele está orando, quando ele termina de orar, diz que o fogo desce do céu, literalmente consome a oferta queimada, os sacrifícios, a glória do Senhor enche a casa. É a resposta de que Deus estava presente naquele lugar, é a resposta de que Deus estava aceitando aquela oferta, mas até então ele não havia ouvido Deus. E quando chega então no versículo de número 12, diz que: E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E aí vem a explicação do versículo 14. O versículo 13 diz: Se eu porventura fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do meu povo, situações de desolação, aparente destruição, situação de deserto, situação de vazio, de perda, de angústia, provocadas não por causa do pecado, provocadas pela soberana vontade de Deus. Este mesmo Deus então diz, numa conversa, num diálogo, dentro de uma oração feita por Salomão para ele, aparece, responde e diz: Se tudo isso de aparentemente ruim ocorrer, saiba que se o meu povo então, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que texto maravilhoso! Que texto sensacional, que nos ensina que existem coisas aparentemente muito ruins que são provocadas por Deus para impulsionar em nós um coração contrito, um coração de humilhação diante dele, um coração que reconheça que ele é Senhor. Glória a Deus por essa palavra, que nos ensina que sim, precisamos nos humilhar, orar, se afastar dos nossos maus caminhos. Mas esse texto surge num contexto onde coisas ruins poderiam ser provocadas por um Deus que é bom, perfeito, e que tudo que ele faz é bom, porque estamos cansados de saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então reflita nesse dia, se o que você tem passado não necessariamente tem
mão do adversário em algum ato maligno, e sim o agir de Deus, para que venhamos nos humilhar, orar, buscar a face dele, voltar dos nossos maus caminhos, porque ele garante, não apenas ouvirá, perdoará também os nossos pecados, sarará a nossa terra, porque agora ele diz no versículo 15, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que está sendo feita neste lugar. Amém.